Dizem que os animais sentem o que a gente não vê. No começo, eu achava bonito, quase mágico. Depois, passei a me perguntar o que exatamente ele estava sentindo e por que nunca mais desviava o olhar daquele canto da casa. Boa noite, Félix. Não sei ao certo por que escolhi escrever a você. Talvez seja pelo consolo que encontrei em suas leituras ou pela coragem que suas histórias deram a pessoas como eu. Gente comum, perdida em meio a acontecimentos que não ousaria contar em voz alta. De alguma forma, sinto que ao lhe confiar minhas memórias, elas deixarão de pesar apenas sobre mim. Meu nome é Helena, tenho 52 anos e moro numa pequena cidade do interior, cercada de colinas, parreirais e casas antigas que parecem guardar segredos de muitas gerações. Minha casa, em particular, é uma herança de família, construída em madeira escura, com janelas grandes e um corredor estreito que atravessa de ponta a ponta, como um fio que costura todos os cômodos. Cresci entre essas paredes e até hoje ainda sinto o cheiro do piso encerado que minha mãe esfregava aos sábados. Vivo sozinha desde que meus filhos se mudaram para outras cidades. A companhia que restou é de um gato preto chamado Knox. Encontrei-o ainda filhote, encolhido numa caixa de papelão na feira, em uma manhã de inverno. Ele me olhou de um jeito que não consegui recusar. Olhos verdes, tão profundos que pareciam refletir algo além do mundo. Desde então, Knox se tornou minha sombra. Anda pela casa com a elegância dos felinos, mas também com um ar de mistério que me intriga desde o início. Sei que muita gente não confia em gatos pretos, superstição boba herdada de tempos de ignorância. Para mim, Knox sempre foi símbolo de vida, de companhia silenciosa, de presença que me lembra que ainda tenho alguém esperando por mim quando volto da rua. Ele não mia à toa, não faz festas exageradas como cães, mas observa, sempre observa. E foi justamente isso que começou a me atormentar. Ao longo dos anos, percebi que Knox reagia de maneiras estranhas a certos lugares da casa. Ainda jovem, costumava evitar o quarto onde meus pais dormiam, como se houvesse algo de errado ali. Eu não dei importância, pensando ser apenas instinto animal. Mas com o tempo, percebi que havia momentos em que ele parava no meio do corredor e fixava o olhar em algum ponto do vazio. Não piscava, não se movia, apenas encarava, como se esperasse que algo se revelasse. O tempo passou e aprendi a conviver com esses momentos. Afinal, os animais percebem cheiros, sons e movimentos que nós ignoramos. Mas nos últimos meses, a intensidade aumentou. Knox passou a miar de madrugada, sempre no mesmo horário. Às vezes, arranhava a moldura de um espelho antigo que herdei da minha avó. Um espelho que, confesso, nunca gostei de encarar por muito tempo. Se fosse apenas isso, eu teria rido e esquecido. Mas o que veio depois me tirou noites de sono e a certeza de que algo viveu ou ainda vive dentro desta casa. E foi Knox quem primeiro tentou me avisar. Escrevo a você, Félix, porque preciso registrar tudo. Preciso contar como meu gato enxergava o que meus olhos se recusavam a ver. Talvez ao terminar esta carta eu consiga respirar em paz. Ou talvez apenas transfira a você o fardo do que descobri. Félix, quero que compreenda antes de tudo como era minha vida ao lado de Knox, pois apenas assim você entenderá o quão estranha se tornou sua mudança de comportamento. Meu gato nunca foi daqueles ariscos que só aparecem para comer. Ele sempre me acompanhou de perto, mantendo uma distância respeitosa, mas constante, como se fosse um guardião silencioso. Durante o dia, Knox tinha seus lugares preferidos. Gostava de deitar na beira da janela da cozinha, onde o sol da manhã batia com força, aquecendo o pelo negro e brilhante. Passava horas ali, imóvel, apenas piscando lentamente e observando o movimento lá fora.
Às vezes, acompanhava-me até o quintal, rondando o pomar, farejando os cantos do terreno. Parecia conhecer cada árvore, cada raiz, como se fizesse parte delas. À noite, nossa rotina era simples. Eu lia na sala ou tricotava em silêncio, e ele se encolhia no sofá ao meu lado, atento a cada som. Era comum vê-lo virar a cabeça de repente, como se tivesse ouvido algo que eu não escutara. Eu sorria, achando graça. Dizia a mim mesma que os gatos viam o mundo com outra frequência, que percebiam detalhes que passavam despercebidos para nós. Foi justamente esse comportamento que, de repente, começou a ganhar um tom diferente. Lembro-me bem da primeira vez que estranhei. Estava na cozinha preparando um chá quando percebi que Knox estava parado no corredor, olhando fixamente para o quarto de hóspedes, aquele que raramente uso. Ele não se mexia, não piscava. A postura era de alerta, a cauda se movendo devagar, como um pêndulo tenso. Chamei-o, mas ele não respondeu. Quando me aproximei, soltou um miado baixo, grave, quase um aviso. Naquela noite, ele não quis dormir no sofá, como de costume. Subiu sozinho para o meu quarto e se instalou aos pés da cama. Fiquei surpresa, mas permiti. Durante a madrugada, acordei com ele miando baixinho, olhando para a porta fechada, como se esperasse que alguém entrasse. Fiquei atenta por alguns minutos, mas não ouvi nada, além do vento batendo nas folhas do quintal. Os dias seguintes repetiram o padrão. Sempre os mesmos pontos da casa atraíam sua atenção. O corredor estreito e o espelho antigo na sala. Muitas vezes, quando eu passava por ele, via Knox encolhido diante do móvel, os olhos fixos no reflexo. Certa vez, tive a estranha sensação de que sua imagem no espelho demorava 1 segundo a mais para se mover em relação ao corpo real. Ri nervosa, atribuí ao cansaço e me afastei rápido. Knox parecia me vigiar mais de perto. Quando eu ia ao porão buscar conservas, ele descia comigo, coisa que nunca fazia antes. Quando eu voltava da feira, encontrava-o esperando no portão, como se soubesse o momento exato da minha chegada. Tudo isso poderia ser explicado pelo hábito, pelo instinto, se não fosse a inquietação crescente em seu olhar. Comecei a sentir que meu gato sabia algo que eu não sabia, que via algo que eu não podia ver. E, Félix, é terrível a sensação de perceber que talvez quem está errado não é o animal, mas nós, que ignoramos sinais óbvios apenas porque não se encaixam no que queremos acreditar. Félix, há uma diferença entre reparar em algo estranho e sentir de fato o incômodo se instalar. Foi numa noite fria de julho que percebi pela primeira vez que Knox não estava apenas reagindo a pequenos ruídos ou cheiros. Ele estava reagindo a algo que eu não podia ver. Eu havia ido dormir cedo, exausta após um dia inteiro cuidando da horta. Acordei de repente, no meio da madrugada, com um barulho que não consegui identificar. Parecia vir do corredor. Antes que pudesse me levantar, ouvi um miado estridente, diferente de todos os sons que Knox já fizera. Era um som áspero, de alerta, como se gritasse para me acordar. Acendi o abajur e encontrei-o parado em frente à porta do quarto, o corpo arqueado, os pelos do dorso eriçados como uma escova, os olhos brilhando de um verde quase sobrenatural. Ele não se moveu até que eu me levantei. Quando abri a porta, Knox disparou pelo corredor, correndo atrás de algo que eu não via. Corri atrás dele e por um instante juro que ouvi passos que não eram dele. Passos pesados, apressados, fugindo no sentido contrário. Fiquei paralisada. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração ofegante de Knox. Ele voltou lentamente, como se verificasse cada canto do corredor, e depois miou para mim de novo, mas agora de um jeito baixo, como quem reclama. Nos dias seguintes, o incômodo aumentou. Eu encontrava Knox parado em frente ao quarto de hóspedes, imóvel por longos minutos. Uma vez,
Ao tentar pegá-lo no colo, ele me arranhou, como se me impedisse de entrar. O ferimento foi pequeno, mas doeu mais na alma do que na pele. Outras vezes, ele corria de repente, atravessando a casa como se perseguisse algo invisível. Parava diante do espelho da sala e ficava ali, bufando, como se quisesse expulsar o reflexo. Certa noite vi claramente. Ele ergueu a pata e deu um tapa seco contra o vidro, que vibrou como se tivesse absorvido o impacto de dentro para fora. Foi nesse ponto que comecei a perder o sossego. Deixar as luzes apagadas se tornou impossível. Dormir com a porta do quarto aberta, impensável. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento era acompanhado pela reação de Knox. E se o gato estava incomodado, como eu poderia fingir que não havia nada? Aquela foi a primeira vez que pensei: talvez eu não esteja sozinha nesta casa. Entre todos os pontos da casa que chamavam a atenção de Knox, havia um em especial: o espelho antigo da sala. Esse objeto me acompanhou desde a infância. Minha avó dizia que era herança de família, trazido por parentes italianos há mais de um século. Ficava apoiado sobre uma cômoda de madeira escura, moldura trabalhada com detalhes florais que o tempo escureceu quase ao negro. Nunca gostei dele. Havia algo naquela superfície que não refletia apenas a imagem. Parecia devolver algo a mais, um peso, uma distorção sutil. Quando criança, lembro de evitar aquele espelho. Se passava correndo pelo corredor, desviava o olhar, como se tivesse medo de ver mais do que deveria. Meus pais riam, diziam que era imaginação. Mas os anos passaram e, ainda adulta, nunca consegui me sentir à vontade diante dele. Nos últimos meses, porém, esse desconforto deixou de ser apenas meu. Knox parecia travar verdadeiras batalhas contra aquele reflexo. Ele parava diante da cômoda, as pupilas dilatadas, o corpo tenso, e começava a sibilar, um som baixo e contínuo que arrepiava minha pele. Outras vezes, levantava-se nas patas traseiras e arranhava o vidro, deixando marcas finas na superfície. Houve uma noite em que me assustei de verdade. Eu havia apagado as luzes e ia subir para o quarto quando ouvi um estalo seco vindo da sala. Corri até lá e encontrei Knox encarando o espelho, o pelo do dorso todo eriçado. Por um instante, tive a impressão de que a sua imagem refletida se movia com um atraso de frações de segundo, como se não fosse exatamente um reflexo, mas outra coisa tentando imitá-lo. Afastei-me tentando racionalizar. Talvez a luz fraca das velas criasse a ilusão. Talvez fosse apenas o cansaço. Mas no fundo do peito, algo me dizia que havia verdade na reação de Knox. Com o tempo, passei a observar o espelho mais atentamente. Notei que, em certos ângulos, minha imagem parecia distorcida, como se o vidro guardasse manchas que se mexiam discretamente. Em outras ocasiões, tive a impressão de ver alguém atrás de mim, uma sombra, um vulto rápido. Sempre que isso acontecia, Knox já estava lá, bufando, pronto para atacar. Não consigo evitar pensar que aquele objeto, passado de geração em geração, guardava algo além da memória da família. Talvez uma presença, talvez uma maldição. E meu gato sabia disso, sabia desde o início. Félix. Foi nessa época que o incômodo silencioso se transformou em medo real. Até então, tudo o que eu sentia eram suspeitas. O olhar fixo de Knox, os estalos na madeira da casa antiga, o desconforto do espelho. Mas naquela noite, tive certeza de que havia algo ali. Eu já estava deitada quando ouvi passos vindos do corredor. Não eram leves como os de um gato, eram pesados, arrastados, lembrando o som de botas antigas sobre o assoalho. A princípio pensei em ladrões, mas Knox reagiu antes de mim. Ele saltou da cama num pulo, correu até a porta e soltou um miado que mais parecia um grito de guerra. Seus pelos estavam todos eriçados, a cauda inflada, o corpo arqueado. Abri a porta devagar com o coração acelerado e vi Knox parado diante do corredor, o olhar fixo na sala.
O corredor, Félix, estava mergulhado numa penumbra que parecia mais densa do que o normal. A luz da lua mal atravessava as frestas da janela, e eu tive a estranha sensação de que o ar ali estava mais frio, como se fosse um espaço separado do resto da casa. Segui o gato com passos curtos, tentando convencer a mim mesma de que não havia nada. Mas quando chegamos à sala, senti o arrepio percorrer minha nuca. Diante do espelho havia uma sombra, não refletida no vidro, mas projetada no chão, como se alguém estivesse de pé bem ali, entre mim e a cômoda. Prendi a respiração. A sombra não tinha forma definida, apenas um contorno escuro que oscilava, tremulando como chama de vela. O coração martelava no peito e por um instante não consegui me mover. Foi Knox quem quebrou o transe. Ele avançou contra a sombra, saltando com as garras à mostra, bufando como nunca o tinha visto antes. Na mesma hora, ouvi um estalo seco. O espelho vibrou e a sombra desapareceu. Fiquei paralisada, abraçada ao próprio corpo, enquanto Knox permanecia ali, de pé, encarando o vidro, a respiração acelerada. Passei o resto da noite em claro, sentada na cama, com todas as luzes acesas. Cada som parecia um aviso, cada movimento de Knox um sinal de que algo podia voltar a qualquer momento. E dentro de mim crescia uma certeza. Ele estava tentando me proteger, tentando impedir que aquilo atravessasse o espelho. Depois daquela noite diante do espelho, não consegui mais manter o silêncio dentro de mim. Eu precisava confirmar se havia alguma explicação lógica para tudo aquilo ou se apenas estava perdendo o juízo. A pessoa a quem decidi recorrer foi meu vizinho mais antigo, seu Amaro, um homem de quase 80 anos que conhece cada história da região. Esperei até uma tarde ensolarada para visitá-lo, tentando enganar a mim mesma com a claridade do dia. Levei um pote de compotas como desculpa, mas o que realmente queria era conversar. Sentamos na varanda da casa dele, de frente para a estrada de terra batida, e quando mencionei o espelho, percebi de imediato que havia tocado numa ferida. Os olhos de Amaro, geralmente tranquilos, se estreitaram. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de me perguntar se eu ainda o mantinha na sala. Confirmei, meio sem jeito, e ele soltou um suspiro pesado. Disse que não era o primeiro a se incomodar com aquele objeto. Segundo ele, o espelho havia pertencido a um antigo morador da minha casa, um homem chamado Vicente, conhecido por sua devoção a práticas que a comunidade chamava de coisas das sombras. Vicente vivera ali muito antes dos meus avós, e a história dizia que realizava rituais no interior da casa, usando o espelho como instrumento. Muitos acreditavam que ele tentava se comunicar com os mortos. Amaro contou que após a morte de Vicente, estranha e repentina, o espelho foi guardado no sótão e permaneceu lá por décadas. Só reapareceu quando minha avó herdou a casa e decidiu usá-lo como parte da decoração da sala. Ela não sabia da história, disse Amaro, ou preferiu não acreditar. Enquanto ele falava, senti um arrepio percorrer meu corpo. Lembrei de todas as vezes que vi Knox bufando para aquele vidro, de todas as madrugadas em que parecia tentar me afastar da sala. Meu gato sabia, de algum modo sempre soube. Amaro terminou a conversa me aconselhando a me livrar do espelho sem cerimônia. Essas coisas não trazem nada de bom, Helena. O que fica preso lá dentro não deveria ter sido chamado. Voltei para casa com a cabeça em turbilhão. A história fazia sentido demais para ser ignorada. Naquela noite, sentei na sala, diante do espelho, e fiquei olhando para o reflexo. Knox deitou-se ao meu lado, mas com os olhos fixos no vidro, como se estivesse pronto para reagir. Foi então que percebi um detalhe que nunca havia notado. Pequenas rachaduras nas bordas, como garras tentando escapar. E pela primeira vez, Félix, eu tive a certeza de que aquele objeto não era apenas uma herança de família.
Era um portal. Houve uma noite em que não tive mais como negar o que estava acontecendo. Até então, tudo podia ser posto na conta da imaginação, da casa velha que range com o vento, da solidão que pesa na mente, do gato que reage a estímulos que eu não percebo. Mas naquela noite vi algo com meus próprios olhos. Era quase 3 horas da manhã quando acordei com o som familiar. Knox correndo pelo quarto, miando de forma áspera, insistente, como se tentasse me arrancar do sono à força. Levantei sobressaltada, com o coração batendo no pescoço, e encontrei-o parado diante da porta, o corpo arqueado, o rabo eriçado como uma antena de pura tensão. Seus olhos estavam fixos no corredor, e naquele verde profundo havia algo que não era apenas medo, era ódio. Abri a porta com a mão trêmula. O ar que entrou era mais frio do que o normal, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. O corredor estava mergulhado numa penumbra pesada, e o silêncio parecia abafar até o som da minha própria respiração. Knox avançou primeiro, deslizando rente ao chão como um predador. Mas em cada passo eu sentia a hesitação. Ele não estava caçando, estava enfrentando. Segui-o, cada tábua rangendo sob meus pés, como se anunciasse minha presença. Quando chegamos à sala, o ar se tornou quase palpável, carregado, como se fosse difícil respirar. O espelho, lá no canto, refletia apenas a chama vacilante da lamparina. Mas no instante em que Knox parou diante dele, eu vi. Havia alguém atrás de mim. Não um vulto difuso, não uma sombra de imaginação. Era uma silhueta escura, de estatura alta, ombros largos, contornos humanos, mas sem rosto. No reflexo, estava parada logo atrás de mim, a menos de um palmo. Meu sangue gelou. O instinto me fez virar rapidamente, mas atrás de mim não havia nada, apenas o vazio. Voltei o olhar ao espelho, e a figura ainda estava lá, imóvel. A imagem não acompanhava o real. Eu estava sozinha na sala. Mas no vidro, não. Knox explodiu em um salto, batendo as garras contra a moldura, miando de maneira ensurdecedora. O espelho vibrou, como se o som tivesse ecoado de dentro para fora. Senti o chão tremer levemente e um estalo percorreu as paredes da casa. Não aguentei. Corri para trás, tropeçando na própria barra da camisola, e bati contra a parede. O espelho continuava mostrando a figura, parada, imóvel, enquanto eu tremia em frente à cômoda. Era como se aquele ser não estivesse refletido, mas preso, aguardando uma brecha para atravessar. O coração parecia querer rasgar meu peito. Por um instante, a figura moveu a cabeça, inclinando-se para o lado, como se me observasse. E juro, Félix, que vi um brilho no lugar onde deveriam estar os olhos. Não era luz, era ausência de luz. 2 buracos que pareciam sugar o que havia ao redor. Então, com um estalo seco, uma das velas apagou-se sozinha. O reflexo tremeu e se dissolveu em manchas escuras, como fumaça sendo sugada para dentro do vidro. Knox caiu no chão, arqueado, bufando, mas sem recuar. Ficou diante do espelho como um guardião, até que tudo se aquietou. Eu não tive coragem de me aproximar. Passei o resto da noite acordada, sentada no canto da sala, abraçada às pernas, observando Knox vigiar o espelho sem pestanejar. Era como se ele soubesse que se desviasse os olhos aquilo voltaria. Na manhã seguinte, quando a luz invadiu a sala, percebi que havia marcas na madeira ao redor da moldura. Não eram arranhões de gato, eram longos, fundos, como se unhas humanas tivessem tentado se arrastar para fora. Foi nesse momento que entendi. Knox não estava reagindo ao nada. Ele estava me defendendo. Félix, depois daquela noite em que vi a sombra no espelho, tudo na casa mudou. O que antes era apenas desconforto passou a ser verdadeiro terror. Já não havia mais como disfarçar ou atribuir ao cansaço. Algo havia se manifestado diante de mim. Algo que não deveria existir. No início,
Tentei agir como se nada tivesse acontecido. Seguia minha rotina. Preparar o café da manhã, cuidar da horta, varrer o chão da sala, alimentar Knox. Mas era impossível ignorar a atmosfera que se instalara no lugar. O silêncio parecia mais pesado, como se as paredes absorvessem o som. Eu tinha a impressão de que cada passo ecoava de forma lenta, arrastada, como se fosse respondido por outro passo, distante, mas presente. Knox tornou-se ainda mais vigilante. Se antes passava horas dormindo ao sol, agora permanecia atento, olhos sempre alertas, ouvidos em constante movimento. Seu comportamento em frente ao espelho intensificou-se. Ele já não apenas bufava, atacava, arranhava a moldura com tanta força que às vezes suas garras deixavam pequenos fragmentos de madeira espalhados pelo chão. Cheguei a me preocupar com suas patas, mas era como se ele não sentisse dor. Estava em guerra. Certa manhã, encontrei no chão da sala algo que me deixou sem ar. Marcas longas, paralelas, como arranhões profundos na madeira. Mas não eram de Knox. Eram largas demais, irregulares, como se alguém tivesse cravado unhas humanas no assoalho. O detalhe mais perturbador era que as marcas começavam exatamente diante do espelho e seguiam alguns centímetros para fora, parando bruscamente, como se algo tivesse tentado sair e não tivesse conseguido. Depois desse dia, outros sinais começaram a se acumular. Objetos apareciam fora do lugar. Uma xícara que eu deixara na pia surgia na mesa da sala. O livro que estava na prateleira do quarto amanhecia aberto sobre a cama. Pequenas coisas, mas suficientes para corroer minha sanidade. O pior, Félix, foi a noite em que ouvi o choro. Era um som baixo, distante, mas inconfundível. Uma voz humana chorando como uma criança. O som vinha do corredor, ecoando suavemente, e cada vez que eu tentava me convencer de que era o vento, o som se tornava mais claro, mais doloroso, como se alguém estivesse preso entre as paredes. Knox foi o primeiro a reagir. Ele correu para o corredor arqueado e começou a sibilar de forma agressiva, como se quisesse expulsar aquilo dali. O choro cessou de repente, deixando um silêncio ainda mais sufocante. Passei a dormir com todas as luzes acesas. Mesmo assim, acordava no meio da noite, sentindo uma presença ao meu lado. Era como se alguém se deitasse na cama, o colchão afundando levemente. Eu não tinha coragem de olhar, mas Knox, sempre aos meus pés, ficava de pé, bufando para o escuro. A cada dia, a sensação de que eu estava sendo observada aumentava. Não importava se estava no quintal, no quarto ou na cozinha. Sempre havia um ponto no ambiente em que meu olhar se fixava sem motivo, como se algo me chamasse. E, invariavelmente, quando eu percebia isso, Knox já estava lá, olhos verdes flamejando, encarando o mesmo ponto. Um detalhe me atormentava cada vez mais, o espelho. Ele parecia mudar. Às vezes, o reflexo do cômodo surgia distorcido, com ângulos impossíveis. Outras vezes, juro que vi movimentos dentro do vidro que não correspondiam à realidade. Uma noite, passando pela sala às pressas, percebi de relance a figura parada atrás de mim novamente. Não tive coragem de olhar diretamente. Atravessei correndo e fechei a porta, o coração disparado. Comecei a evitar a sala, mas isso não adiantava. O espelho parecia ter se tornado o centro da casa, um ímã que sugava toda a atenção, toda a energia. E não era só eu que sentia. Knox não desgrudava dele, como se entendesse que ali estava a fonte de tudo. Vivi assim durante semanas, com medo de dormir, medo de acordar, medo até de olhar para meu próprio reflexo. Cada ruído noturno parecia anunciar que a barreira estava ficando mais frágil, que a coisa presa dentro do espelho encontraria logo um caminho. E por mais que eu tentasse fugir da ideia, dentro de mim crescia uma certeza terrível. Não se tratava apenas de um objeto antigo. Era uma prisão. E a cada noite que passava, a prisão estava se abrindo. Existem noites que parecem durar uma eternidade. E naquela, em particular,
Tive a sensação de que o tempo havia parado, de que eu estava presa dentro de um ciclo interminável de medo e silêncio. Foi a noite em que a presença deixou de ser sombra e se tornou quase carne. Acordei com o som de Knox correndo pelo quarto, derrubando a cadeira onde deixo minhas roupas. Seus miados eram tão altos e cortantes que pareciam vir de vários gatos ao mesmo tempo. Levei alguns segundos para entender onde estava e, quando finalmente abri os olhos, vi que ele estava parado diante da porta do quarto, corpo arqueado, pelo eriçado, cauda inflada como um espanador. Seus olhos verdes brilhavam no escuro como duas brasas. Um frio incomum tomou conta do ambiente. Não era apenas a madrugada de inverno, era um frio que parecia sair do chão e subir pelas paredes, invadindo meus ossos. Levantei devagar, mas antes que pudesse me aproximar da porta, ouvi passos. Eles vinham do corredor, pesados, arrastados, pausados. A cada estalo das tábuas, meu coração saltava no peito. Não era imaginação, Félix. Eram passos reais, cadenciados, de alguém que caminhava em direção ao meu quarto. Knox soltou um rosnado baixo. Sim, um rosnado, como se fosse um cão, e avançou até a porta, fincando as garras na madeira. Eu estava paralisada, sem coragem de abrir, mas os passos pararam. O silêncio que veio depois foi pior. Era como se algo estivesse esperando, imóvel do outro lado. Reuni a pouca coragem que me restava, abri a porta com violência e a lamparina tremulante iluminou o corredor. Vazio, mas o frio estava ali, denso, sufocante. E então aconteceu. O espelho na sala começou a vibrar. Não havia vento, não havia ninguém tocando nele, mas o vidro ondulava como água, refletindo distorções grotescas do cômodo. Corri até a sala, Knox sempre à frente, e vi com clareza o que até então era apenas sombra. Uma figura tentando atravessar. Seus contornos humanos eram difusos, como fumaça compacta, mas os braços eram longos demais, arrastando-se pela superfície do espelho, deixando marcas de unhas profundas na moldura de madeira. Vi o vidro se abaular para fora, como se estivesse prestes a se romper. Knox atacava sem parar, saltando contra o espelho, arranhando e bufando. Cada vez que suas garras tocavam o vidro, a figura recuava, soltando um som abafado que não parecia humano, uma mistura de lamento e fúria. Eu tremia, incapaz de me aproximar. Foi então que ouvi vozes. Sim, vozes, múltiplas, sussurradas, como um coro vindo do fundo de um poço. Chamavam meu nome. Helena, Helena. A cada repetição, mais altas, mais insistentes, como se quisessem me atrair para perto. Tapei os ouvidos, mas não adiantava. As vozes ecoavam dentro da cabeça. Caí de joelhos, chorando, enquanto Knox continuava sua batalha desesperada contra a coisa no espelho. E então, com um estalo ensurdecedor, uma rachadura surgiu no vidro, cruzando a superfície de ponta a ponta. Senti o chão tremer. As paredes rangeram como se a casa fosse desmoronar. O ar tornou-se irrespirável, pesado, impregnado de cheiro de queimado e ferro. Juro que por um instante vi um braço inteiro atravessar a rachadura, dedos compridos e retorcidos se estendendo em minha direção. Foi Knox quem me salvou. Ele saltou sobre a moldura e derrubou a lamparina que eu havia largado no chão. O pavio aceso espalhou-se em pequenas chamas, iluminando o corredor. A figura recuou, dissolvendo-se como fumaça sugada para dentro do espelho. O braço desapareceu e o vidro voltou a se estabilizar, embora a rachadura continuasse lá, como uma cicatriz. Passei o resto da noite encolhida no canto da sala, observando Knox sentar-se diante do espelho como um sentinela. Ele não fechou os olhos uma única vez. E eu, Félix, entendi naquele momento que não estávamos mais diante de simples manifestações. A barreira estava ruindo, e a coisa presa lá dentro queria atravessar. E eu não sabia quanto tempo ainda restava até que conseguisse. Depois daquela noite em que vi a rachadura no espelho e a coisa quase atravessou, não consegui mais encontrar paz dentro de casa.
O medo já não se escondia apenas nas madrugadas. Ele se infiltrava nas horas de sol, nos intervalos do trabalho, no simples ato de cruzar o corredor. Era como se a casa tivesse se tornado um organismo doente, respirando em silêncio, exalando um veneno invisível que me consumia por dentro. Pensei seriamente em ir embora. Agrumar uma mala com algumas roupas, pegar meus documentos, colocar Knox na caixa de transporte e nunca mais olhar para trás. Imaginei-me pedindo abrigo a um dos meus filhos, mesmo que fosse por alguns dias, até encontrar outra casa. Mas a cada vez que esse pensamento surgia, algo me paralisava. Não era apenas apego ao lugar onde cresci. Era como se as próprias paredes sussurrassem: "Você não pode nos abandonar." E havia também Knox. Meu gato se tornara um guardião incansável. Passava as noites inteiras diante do espelho, sentado, com o olhar fixo na superfície trincada. Durante o dia, seguia-me por todos os cômodos, atento, pronto para reagir ao menor sinal. Se eu me aproximava da porta com intenção de sair, ele corria e miava de forma estridente, bloqueando minha passagem, como se soubesse que fugir não resolveria nada, apenas adiaria o inevitável. Comecei a notar que a rachadura no espelho estava se expandindo, fina, quase invisível ao olhar apressado, mas cada vez mais longa, ramificando-se como veias de gelo em um lago prestes a se partir. Toquei uma vez de leve e senti um calor estranho, quase como se o vidro tivesse febre. Recuar foi instintivo. O que me assustava ainda mais eram os sinais que se multiplicavam pela casa. As marcas de arranhões agora surgiam em lugares onde o espelho não podia alcançar. Na porta do quarto, no batente da cozinha, até mesmo no tampo da mesa de jantar. Sempre profundas, sempre largas, como se mãos invisíveis tivessem se apoiado ali. Certa manhã, encontrei meu próprio nome riscado no pó do móvel da sala, escrito com letras tortas. As vozes também se intensificaram. Já não eram apenas sussurros, eram diálogos incompletos, lamentos, palavras em línguas que eu não entendia. Às vezes, parecia ouvir choros, outras, risadas abafadas, tudo vindo do espelho. Houve uma madrugada em que acordei com o som de alguém me chamando da sala. Uma voz masculina, rouca, prolongada, dizendo: "Helena!" Fui até lá, contra todo o instinto de autopreservação. Knox caminhava ao meu lado, o pelo eriçado, bufando a cada passo. Quando chegamos à sala, vi o reflexo mais nítido do que nunca. Um homem alto, magro, de traços deformados, estava do outro lado do vidro. Ele não tinha olhos, apenas buracos negros onde deveria haver brilho humano. Sua boca se movia, formando palavras que não escutei. Eu sabia, Félix, eu sabia que era Vicente, o antigo dono da casa. Ou pelo menos o que restara dele depois de anos aprisionado em rituais. Caí de joelhos, tomada pelo pânico. Knox avançou contra a moldura, miando desesperadamente, como se tentasse quebrar a conexão. O reflexo sorriu. Não havia dentes, apenas um rasgo de trevas na face. Voltei correndo para o quarto. Fechei a porta e empurrei a cômoda contra ela, como se isso fosse me proteger. Passei o resto da noite encostada na parede, ouvindo os passos pesados no corredor, ora se afastando, ora se aproximando, sempre parando diante do meu quarto. Ao amanhecer, a casa parecia normal outra vez, mas dentro de mim havia uma guerra. Fugir significaria abandonar minha história, mas ficar era aceitar conviver com a presença que crescia a cada dia. Não sabia o que fazer. Apenas uma coisa estava clara. O espelho não era um simples objeto, era a chave. Knox parecia saber disso também. Em seus olhos verdes havia uma determinação silenciosa. E por mais absurdo que pareça, foi olhando para ele que tomei minha decisão. Não fugiria. Enfrentaria o que quer que estivesse ali. E no fundo, Félix, eu já sabia que esse enfrentamento seria inevitável.
Decidi que, se não fugiria, precisava ao menos entender contra o que estava lutando. O medo ainda dominava minhas noites, mas havia em mim uma centelha de fúria. Não suportava a ideia de que um objeto herdado de família pudesse controlar minha vida daquela forma. Então, comecei a investigar. Passei a frequentar o sótão, lugar que sempre evitei. Era um espaço abafado, cheio de poeira e caixas com lembranças de gerações. Móveis quebrados, roupas antigas, cadernos de receitas da minha avó, cartas amareladas. Knox me acompanhava sempre, farejando cada canto, atento a qualquer ruído. E foi em uma dessas caixas que encontrei as primeiras pistas. Entre papéis frágeis, havia um caderno de capa de couro com o nome Vicente escrito à mão. As páginas estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhos circulares, palavras em latim e anotações em português, misturadas com outras línguas que não reconheci. No início, pensei se tratar de um diário comum, mas logo percebi que era algo diferente. Vicente anotava experimentos, descrevia rituais e, em várias passagens, mencionava o espelho. As palavras me gelaram. A superfície é a membrana. O reflexo não mostra o que somos, mas o que habita além. Pela fenda do vidro, a comunicação se torna possível. Preciso abrir mais. Segui lendo, o coração acelerado. Vicente relatava noites inteiras diante do espelho, tentando falar com os mortos. Acreditava que podia trazer de volta sua esposa falecida, mas suas anotações indicavam que outra coisa respondeu. O tom das frases mudava ao longo das páginas. No início eram esperançosas, mais adiante eram febris, perturbadas, cheias de medo. Não é ela que fala comigo, mas algo fala. Algo que sabe meu nome, que promete revelações. Preciso ir além, preciso abrir. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, riscadas com fúria. Mas consegui entender um trecho. Não consigo mais dormir. Quando fecho os olhos, ele está do outro lado. Se eu não conseguir controlá-lo, será o fim. Preciso selar a superfície. Preciso trancar antes que ele atravesse. O diário terminava ali. Não havia mais nada. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. O que quer que estivesse no espelho não era minha imaginação. Era real. Vicente tinha aberto uma porta e, ao que tudo indicava, não conseguira fechá-la por completo. Talvez tivesse morrido tentando. Talvez o próprio espelho tivesse sido sua condenação. Knox, durante toda a leitura, não tirou os olhos da escada que levava ao sótão. A cada estalo da madeira, ele bufava, como se temesse que alguém subisse. Quando desci, trazia comigo o diário apertado contra o peito. Sabia que tinha encontrado a resposta que buscava, mas não o alívio. Aquela noite não consegui dormir. O diário estava sobre a mesa da cozinha, aberto na última página. O espelho na sala parecia me chamar, como se exigisse minha atenção. Sentei na cadeira, exausta, observando a chama da lamparina se contorcer, até que percebi um detalhe que me fez estremecer. Na rachadura do vidro havia algo novo. Pequenos traços escuros, como veias que pulsavam lentamente, acompanhando meu olhar. E por um instante tive a impressão de que o reflexo sorriu de novo. Fiquei ali, em silêncio, com o coração disparado, até que Knox saltou na mesa, fechou o diário com a pata e soltou um miado grave, profundo, como um comando. Basta. Foi nesse momento que compreendi que não havia outra saída. O espelho precisava ser destruído. Depois de ler o diário de Vicente, não tive mais dúvidas. Aquele espelho precisava ser destruído. Cada linha escrita confirmava o que Knox tentava me mostrar desde o início. Aquilo não era um simples reflexo, era uma fenda, uma membrana por onde algo insistia em atravessar. Se continuasse a ignorar, cedo ou tarde o que estava do outro lado se libertaria. Passei o dia seguinte em silêncio, preparando-me.
Varri a casa como se fosse um ritual de despedida, trancando portas, fechando cortinas, deixando apenas a sala aberta com o espelho exposto. A cada movimento, Knox me seguia, como se entendesse que estávamos chegando ao momento decisivo. Não sei se foi minha imaginação, mas em seus olhos havia determinação, como se soubesse que aquela batalha também era dele. Quando o sol se pôs, a tensão se intensificou. O ar da casa ficou mais pesado, mais denso, quase sufocante. Senti uma náusea estranha, como se estivesse respirando fumaça invisível. Peguei a garrafa de álcool que guardava no armário da cozinha, algumas velas que minha mãe usava em missas e fósforos. Meus dedos tremiam tanto que precisei respirar fundo várias vezes para não deixar tudo cair no chão. Coloquei as velas acesas no chão ao redor do espelho, formando um círculo improvisado. Não havia aprendido nada sobre rituais, mas instintivamente senti que precisava cercar o objeto com fogo. Knox se posicionou diante dele, o corpo curvado, cauda inchada, soltando um rosnado baixo que mais parecia um aviso de guerra. Foi então que o espelho reagiu. A rachadura que atravessava o vidro brilhou como brasa acesa, espalhando luz vermelha pela sala. O reflexo ondulou, e de dentro dele surgiu a silhueta que já conhecia, agora mais nítida, mais sólida. O homem sem olhos. Seu rosto se contorcia como se estivesse preso em dor, mas o que senti não foi piedade, foi puro terror. Ele ergueu as mãos contra o vidro e as unhas arranharam a superfície por dentro, produzindo um som ensurdecedor, como metal sendo rasgado. As velas tremeluziram, prestes a apagar, e um vento gelado percorreu a casa, vindo de lugar nenhum. Meu corpo tremia, mas avancei. Despejei o álcool sobre a moldura e sobre o chão, encharcando a madeira. O cheiro forte se espalhou imediatamente, queimando minhas narinas. O homem do espelho abriu a boca e da rachadura veio um grito seco, gutural, que vibrou dentro do meu peito. Nesse instante, Knox saltou contra a moldura, arranhando com fúria. Seus miados ecoaram como trovões, e vi a figura recuar levemente, como se aquela pequena criatura fosse capaz de feri-lo. Aproveitei o momento e acendi o fósforo. Por um segundo hesitei, tomada pelo medo de incendiar a casa inteira. Mas então pensei no diário de Vicente, no olhar vazio de sua escrita final. E percebi que, se não o fizesse, teria o mesmo destino. Joguei o fósforo aceso. O fogo tomou conta em segundos, subindo pelas laterais da moldura, lambendo o vidro com reflexos alaranjados. O calor foi imediato, e o espelho reagiu como se estivesse vivo. O vidro se esticava, se contraía, estalando como gelo rachando. A figura gritou novamente, mas agora era um grito de agonia, misturado com a fúria de quem perde. As chamas cresceram, e a rachadura brilhou como uma ferida aberta. O reflexo se contorcia, mostrando formas distorcidas, rostos desconhecidos, bocas gritando, mãos pressionadas contra o outro lado. Eram muitas presenças, todas aprisionadas, todas desesperadas. O som era insuportável. Tapei os ouvidos, mas o eco estava dentro da minha mente. Knox não recuou. Permaneceu diante do espelho até o último segundo, bufando, miando, como se expulsasse cada sombra que tentava escapar. Seus olhos refletiam o fogo, 2 faróis verdes na escuridão. E então, com um estrondo ensurdecedor, o vidro se partiu. Fragmentos voaram pela sala, mas nenhum me atingiu. Era como se o próprio ar tivesse empurrado os cacos para longe. O grito cessou de repente, substituído por um silêncio absoluto. As chamas continuaram por mais alguns minutos, até consumir por completo a madeira da moldura. O que restou foi apenas uma mancha preta no chão e um monte de cinzas fumegantes. Caí de joelhos, exausta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Knox aproximou-se de mim, roçou a cabeça em minha perna e soltou um miado suave, quase um consolo. Eu o abracei, enterrando o rosto em seu pelo, e pela primeira vez em meses senti que o peso que me esmagava começava a desaparecer. A maldição havia sido quebrada, mas Félix
Ainda hoje, quando fecho os olhos, ouço os gritos ecoando na memória. E me pergunto quantas presenças ficaram presas naquele vidro antes de serem consumidas pelo fogo. Félix, já se passaram algumas semanas desde a noite em que queimei o espelho, e só agora encontrei forças para escrever o desfecho desta história. Preciso registrar o que senti, o que vi e o que permaneceu, porque embora a maldição tenha sido quebrada, as cicatrizes invisíveis ainda vivem comigo. Nos primeiros dias, a casa parecia outra. O ar, antes pesado e sufocante, tornou-se leve, como se finalmente pudesse circular sem arrastar consigo o cheiro de ferrugem e mofo. Pela primeira vez em meses, consegui dormir sem acender todas as luzes. As paredes não estalavam mais de madrugada, e o corredor, outrora palco de passos e vozes, permanecia em silêncio profundo. Knox também mudou. Deixou de vigiar a sala noite após noite. Voltou a dormir na janela da cozinha, espreguiçando-se preguiçoso no sol da manhã, como se nada tivesse acontecido. Mas há algo no olhar dele que jamais voltou a ser o mesmo. Uma profundidade, uma seriedade que não se explica. É como se ele tivesse visto além do que eu própria suportei encarar, e carregasse esse segredo em silêncio. A sala onde ficava o espelho agora é apenas um espaço vazio. A parede carrega a mancha escura deixada pelo fogo. Um círculo irregular de fuligem que nem a escova nem a tinta conseguem apagar. Tento evitar olhar para ali, mas sei que será impossível esquecer. É um lembrete. Naquela casa, por um tempo, algo de outro mundo encontrou passagem. Ainda acordo às vezes no meio da noite, tomada por sonhos confusos. Vejo rostos distorcidos, bocas gritando por trás de vidros rachados, mãos tentando alcançar a superfície. Sinto o calor das chamas e o som do estalo final quando o espelho se partiu em 1000 pedaços. Acordo suada, ofegante, mas ao abrir os olhos, encontro Knox ao meu lado, observando em silêncio. Só então consigo respirar novamente. Já não há vozes, já não há sombras, mas a memória insiste em me assombrar. Pergunto-me quem eram as outras presenças que vi refletidas na hora em que as chamas consumiram o vidro. Seriam vítimas de Vicente? Espíritos chamados e nunca libertos? Ou apenas ilusões criadas pelo medo? Não tenho resposta. Apenas sei que estavam lá e que gritaram junto até desaparecer. Escrevo a você porque sinto que preciso partilhar essa experiência. Não quero que outros passem pelo que vivi. Objetos herdados, relíquias de família, nem sempre carregam apenas lembranças. Às vezes, trazem consigo fardos, correntes invisíveis que nos prendem a histórias que não nos pertencem. Se alguém um dia herdar algo que inspira medo, que escuta vozes, que desperta na atenção de animais, que não ignore os sinais. Hoje, tento retomar minha vida. Vou à feira, cuido do pomar, converso com vizinhos, mas algo em mim mudou para sempre. Sei agora que o mundo não se limita ao que vemos. Existe um além, um espaço escuro que espelhos, portas e frestas podem revelar. Animais como Knox percebem esse além com clareza. Nós, humanos, insistimos em negar até que seja tarde demais. Olho para meu gato e compreendo. Ele foi meu guardião, meu guia, meu escudo. Sem ele, talvez o espelho tivesse me engolido junto com suas presas invisíveis. Escrevo estas últimas linhas com a janela aberta, sentindo a brisa fresca da tarde. Knox dorme tranquilo sobre a cadeira e por um instante me permito acreditar que tudo ficou para trás. Mas quando fecho os olhos, ainda sinto que a fuligem no canto da sala pulsa de vez em quando, como se respirasse. Não sei se é imaginação ou se algum resquício sobreviveu. O que sei é que aprendi uma lição que jamais esquecerei. Os gatos veem o que nós insistimos em ignorar. Com respeito e esperança de que compartilhe este relato. Helena. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado.
Histórias como a que você acabou de ouvir nos lembram de que o mundo é feito de camadas e nem todas são visíveis a olho nu. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você sabe que também gosta desse tipo de relato e escreva nos comentários o que você achou. Sua interação é o que mantém esse canal vivo e pulsando. E se ainda não for inscrito, aproveita agora para se inscrever. Tem muito mais relatos misteriosos vindo por aí. E eu adoraria que você estivesse por aqui para acompanhar. Acima de tudo, nunca se esqueça. A luz, por mais tênue que seja, sempre encontrará um jeito de vencer as trevas. Estou deixando na tela 2 vídeos que também vão te arrepiar. Dá uma olhada neles, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.